Temos aqui alunos do ProEja, temos alunos do ProEja Eletrônica. Como vocês estão? Como vocês estão passando? Espero que todos estejam bem. Estamos também com a turma de Eletromecânica, o segundo módulo, que é o mesmo conteúdo, Eletrônica Digital 1. Esse conteúdo é muito interessante e importante. Vamos dar uma revisada, lembrando que essa aula ela não tem fins avaliativos. O objetivo dela é para que a gente mantenha o conteúdo que nós aprendemos, foi nesse período de fevereiro até meados de março, para que a gente possa dar uma relembrada isso aí, que a gente não tenha isso como perdido. Aí sim, professor, mas tem muitos alunos que não têm acesso. Não tem problema, eu vou estar disponibilizando depois esse conteúdo para vocês terem acesso, compartilharem. E lembrando, não é conteúdo avaliativo. Depois a gente vai estar revisando tudo isso. Espero que esse período acabe logo, para que a gente possa voltar à normalidade para nós, que realmente não está nada fácil, né? Não está nada fácil para ninguém. Então, eu espero que todos estejam bem e podem contar com seu professor amigo aí. E um abraço a todos. Então, temos a turma aí presente aí. Temos aí a Sirlene, temos o Alan, temos o Luigi, temos a Eliane, temos o Wilton. Vamos começar então. Vamos começar falando então da nossa matéria. Nossa matéria é sistemas, eletrônica digital 1. Eletrônica digital, quando fala sistemas digitais, é o oposto de analógico. A gente viveu muito bem aquela época em que a InterTV e os canais estavam falando, vai acabar o sistema analógico, vamos virar agora tudo o quê? Tudo digital. Então o sistema digital é um sistema que não é melhor em qualidade do que o analógico. Porém, ele é mais prático, mais fácil, e a transição dele por ser mais prático, o sinal no final fica com melhor qualidade. Porém, a gente vai depois de fazer um slide, mostrar isso melhor para vocês. Importante que todo sistema digital, quer seja seu celular, quer seja o computador, quer seja todo equipamento eletrônico, digitais, ele trabalha. A linguagem dele é única. Ele trabalha com 0 ou com 1. Porque o computador, o equipamento, ele não conhece um caractere. A letra B, ele não conhece a letra B ou o número 5. O computador ele só entende dois estados. Ou ele tem tensão ou ele não tem. Quando ele não tem tensão, ele entende isso como se fosse o 0. E quando tem, é como se fosse o quê? Um 1. Por isso, quer ver, se você olhar bem, é mais ou menos assim, Você tem aqui, imagine só que isso aqui seja um desenho e você tem nesse desenho um gráfico, onde a informação ela pode ser alta, isso aqui pode ser representado pelo bit 1, bit 1. Aqui eu posso ter uma tensãozinha de 5 volts, imagine só. E ele pode ter também, quando ele não tiver tensão, aqui 0 volts, ele vai entender como se fosse o bit o quê? 0. Aí se ele continuar com 0 volts, ele vai ter um outro bit o quê? 0. Aí depois ele foi para o 1. Então o computador, os sistemas digitais, ele trabalha da seguinte forma, ou 1 ou 0. Você percebeu? Aqui eu tenho 5 volts. Ele entendeu como se fosse 1. Aqui 0. Ele entendeu como se fosse 0 volts, como bit 0. Bit 0 e o bit 1. Então, são essas informações que o computador trabalha. Por isso que houve uma decodificação, e isso foram os americanos que fizeram uma tabela que relacionasse todos os caracteres, todos os símbolos e todos os números com esses
com esses números em binário. Binário por quê? O nosso sistema de numeração comum que nós utilizamos é o sistema decimal, porque tem 10 caracteres. Vai de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 caracteres. Mas o computador ele sabe trabalhar com 0 e 1, são o quê? 2 caracteres. E quando eu tenho 2 caracteres, eu tenho um sistema binário. Binário porque são 2 caracteres. Então, desse sistema binário é o 0 e o 1. 0 não tem tensão e o 1, 5 volts. Então, a partir disso aí, eu vou poder mapear todos os caracteres. O sistema que mapeou todos os caracteres, esses símbolos, para que pudesse haver a comunicação entre os equipamentos, foi denominado pelos americanos de tabela ESC I. Aí eles criaram uma decodificação, botaram 001, sempre eles botaram os códigos com 8 bits. Cada um item desse aqui é chamado de bits. E um conjunto de 8 bits se chama de um byte. 8 bits. Então vamos colocar aqui, ó, 8 bits igual a 1 byte. O bit é a menor informação. Bit é apenas um dado. E byte é o quê? É o conjunto de 8 bits. Então existe essa tabela ASCII, que é uma tabela americana, ó, American Standard Code Interchange Information, ou seja, é um código padrão americano para a troca de informações. Então, você tem essa tabela e ali você pode consultar na internet, você vai ver todos os símbolos, todos os caracteres, todas as letras com um código em binário correspondente. Né? Você tem o 001, aí você precisa, aí você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui como se fosse o espaço. Eu acho que é isso. Não é isso? Aí você tem um outro, 010. O 010 é como se fosse a letra, esses 3 primeiros aqui, ele dá como se fosse maiúsculo, né? Aí você vai botar a letra A, 00001. Então esse aqui é como se fosse o A maiúsculo. O 011, 00001, como se fosse o A minúsculo. E assim vai. Eles vão fazendo uma decodificação, uma tabela que relaciona números em binário com caracteres ou comandos. Aí, a galera tá chegando aí, já temos 7 participantes. Eu queria que vocês me dessem depois um feedback, como que tá a imagem, como que tá o som, se tá legal aí, se tá chegando bem aí. Então, o sistema digital, ele trabalha com o quê? Com 2 informações, 0 ou 1. Esse sistema de numeração com 2 caracteres, nós chamamos de sistema binário. Do sistema binário, como que vai ser essa progressão do sistema binário? Então, vamos fazer uma progressão no sistema binário. O primeiro seria o 0. Depois seria o quê? 1. E agora, professor? Não existe o número 2. Como que eu vou fazer em binário? Depois do 0 e 1 seria o quê? Vamos fazer uma correlação em decimal. Decimal, aqui ó, decimal. Aqui é em binário. Em decimal, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho um maior, eu vou progredir como? Depois do 0, 1, vem o 10.
Assim como foi no binário, o número maior do 9 foi o 10, e do binário também foi o 10. Só que no binário a gente não fala 10, a gente fala o quê? 1, 0. Ó, no 10 aqui, caberia do 10 o quê? Número 1 depois aqui, não é isso? No binário também cabe, ó. 1zinho aqui. Vocês estão percebendo? Então, por isso que o 0 é 0, 1 é 1, 0 é 2, 1 é o 3. O 4, não cabe mais número aqui, então a gente tem que fazer o quê? 0, 0, 1. É o 4. 5, 1, 0, 1. E assim vai. E assim nós temos a progressão em binário. E o 7, 1, 1, 1, porque cabe 1 aqui, ó. Perceberam bem? Vocês estão entendendo aí como que tá o visual aí? Melhorou a cena aí? O 8, cabe 1 aqui? Quer ver, ó? 1, 1, 1. 1 é o 7. Eu quero acrescentar mais o número 1. 1 mais 1 é quanto? 2. 2 não é 10? Então eu tenho que botar o quê? 0 e vai 1. 1 mais 1, 10. 0 e vai 1. 1 mais 1, 10. 0 e 1. Por isso que o número 8 é o quê? 1, 0, 0, 0. Não é isso? E o 9, professor? 1, 0, 0. Cabe umzinho aqui, ó. Então 9. E assim vai, assim a gente vai progredindo em binário. Aí se eu perguntasse a vocês, professor, mas eu quero saber agora o número 85. Mas para a gente falar antes do número 85 ou qualquer número maior em binário, toda vez que você for estudar esse sistema de numeração, existem outros sistemas de numeração, que é o binário, que é o octal, que é o hexadecimal. Para isso, existe uma tabela que nós estudamos bastante e falamos bastante dessa tabela lá na aula, para a gente dar uma decorada nisso aí, caso você já coloque essa tabelinha no lado do seu caderno, para você fazer logo a correlação disso aí. Então, como que a gente monta a tabelinha? Depois a gente vai botar o som da música aí para a gente fazer junto aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo seu é você tem que ser de 1 em 1. Vamos lá, então. 0, 1. Estão lembrados? Vamos lá, canta comigo aí. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E agora? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Estão lembrados? Estão lembrados? E agora? Já foi de 1 em 1, não foi? Agora vai ser de quanto? De 2 em 2, sempre dobrando. Ó. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Presta atenção para ficar na reta certinho, não é isso? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Intercalamos de 1 em 1, intercalamos de 2 em 2. Agora vamos ter que intercalar de quanto em quanto? De 4 em 4. Vamos lá. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Beleza? De 1 em 1, de 2 em 2, de 4 em 4. Agora vamos de quanto em quanto? De 8 em 8. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bacana, professor. É isso aí. Essa tabela ela é muito prática. Não é isso? Ela faz a correlação rápida. Então lá, 0, 0 é o quê? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o 15. Então lá, essa tabela vocês precisam saber montar. Então, de 1 em 1, de 2 em 2, de 4 em 4 e de 8 em 8, sempre dobrando. Fazendo essa tabela vai facilitar muito a vida de vocês em diversos processos de conversão, de binário para octal, para hexadecimal, vai ser bem fácil aí. Então, nós temos a tabela. Isso aqui nós iríamos de quanto? De 0 a 15. Porém, aí uma pessoa pergunta assim para mim, professor, mas eu não quero só de 0 a 15.
Eu quero um exemplo assim, professor, de um número 81 passar para binário. Como que eu vou fazer, professor? Se o número 81, eu vou ficar 01, 01, 01 até 81, como que vai ser isso, professor? Então, existe então o primeiro método. O primeiro passo que nós vamos aprender é a conversão de qualquer número em decimal para binário. Então, existem alguns métodos que nós vamos estudar. Nós temos o método da divisão por 2 e nós temos o método da tabelinha. Então, nós aprendemos que você pode converter qualquer número de decimal para binário através de dois métodos. O primeiro método que nós vamos estudar é o método da divisão por 2. Vocês estão lembrados disso aí, né? Então, divisão por 2 é o primeiro método. Então, nós temos o exemplo aí do número 81. Então, número 81. Como que nós vamos fazer isso aí? 81, você pega 81 e começa a dividir o quê? Por 2. Não é isso? Aí, 81 por 2. Como que a gente vai fazer? 81 por 2. (81 por 2) dá 40. E sobra quanto? Sobra 1. Aí, ó, 81 por 2 dá 40 e sobra 1. E essa sobra aqui que é importante, vocês estão lembrados disso aí? Então, aí continua dividindo por 2. 40 por 2 dá 20 e sobra 0. Faça no caderno de vocês aí, galera. Vocês estão lembrados disso? Tem que ir dividindo por 2, ó, o número que está aqui do lado, aqui, ó. 20 por 2 dá quanto? 10 e sobra 0, porque 10 vezes 2, 20 e sobra 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Vocês estão percebendo que essa matéria eletrônica, eletromecânica, é muito cálculo. Então, vocês têm que começar a fazer alguns cálculos e treinar essa parte da matemática aí. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar a 5, sobra 1. Eu estou destacando os restos aqui, porque é isso que eu vou utilizar deles depois. 2 dividido por 2 dá 1. E sobra 0. Aí, que bacana. Sobrou 0. E esse 1 final aqui, consigo dividir ele por 2? Não. Quando eu termino aqui, eu destaco ele também, porque eu vou utilizar dele também. Então, utilizei de todos os restos e do último número aqui. Eu vou dividindo ele por 2 até não poder mais. Quando eu termino essa divisão, eu pego o último número para baixo, começando desse aqui. Então, eu vou ter o quê? 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, essa é a resposta. Eu pergunto a vocês, esse número está em binário? Não está em binário. Por que ele não está em binário? Porque falta o número 2 aqui embaixo. Então, para estar em binário, tem que ter esse número 2 aqui embaixo. Então, o número 81, que está em decimal, representa o número, este número aqui, essa sequência de 0 e 1 em binário. E assim, com esse método, você pode transformar qualquer número decimal em binário. Só você indo dividido por 2. E esse é um método. Nós temos o segundo método também, que nós chamamos de método da tabela. Como que funciona esse método? Você bota o número 1 aqui e vai dobrando, ó. 1, 2, 4,
8, 16, 32, 64, 128. O número que a gente quer transformar é 81. Aí, a partir disso, você coloca tabelinhas, ó, a partir de cada número. Por que eu parei no 128? Porque foi o número superior ao 81. Aí, como que nós fazemos agora? Então, vamos lá. O número que a gente quer transformar é o 81. Então, a gente olha para a tabela. Este é o segundo método para transformarmos qualquer número decimal em uma sequência de binário. Então, a gente olha para a tabela e verifica qual é o número aqui que é igual ao 81 ou imediatamente inferior. Seria o 128? Não, o 128 já passou. Seria o 32? É menor, mas não é imediatamente menor. Qual que é imediatamente menor? É o 64. Então, eu utilizei quem? O número 64. Se eu utilizei o 64, eu tasco o número 1 no 64. Faço a conta de diminuir. De 1 pode tirar 4? Não. Corto o 8, vira 7. Aqui, aqui vem umzinho aqui, não é isso? 11 menos 4 dá 7. 7 menos 6, 1. Então, eu tenho agora o número 17. Sobrou o número 17. 17, o 32 cabe no 17? É maior, não serve. Então, se não serve, eu tasco o 0. Ah, e o 16, professor? O 16 é interessante aí. O número 16, ele não é igual ao 17, mas ele é imediatamente o quê? Inferior. Então, eu vou usar o quê? O 16. Se eu uso 16, eu tasco o 1 no 16. Entendeu? O 17 foi o resto ali de cima, né? Agora, 17 menos 16 dá quanto? 7 menos 6 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Sobrou o quê? 1. Aí eu pergunto a vocês, o 8 é igual ou imediatamente inferior? Não, é superior. Então, não uso. Se eu não uso, eu tasco o quê? O 0. O 4 é igual ou imediatamente superior? Não. É maior. Então, eu tasco o 0. E o 2? Maior também, não me serve. E o 1, professor? Serve. 1 cabe aqui, porque ele é igual. Então, tasco o 1 aqui. Usei o 64, usei o 16 e usei o 1. Fazendo a conta, 1 menos 1 dá 0. Zerei o resultado, eu vou ter agora o quê? Eu vou ter agora o resultado do meu número, da minha sequência em binário correspondente ao número quê? 81. No método da divisão por 2, vocês estão lembrados bem, o que aconteceu? A gente pegou o quê? De baixo para cima. Aqui não, aqui a gente pega do jeito que está aqui, ó. Então seria como? Ó, o que eu tenho aqui? 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E não pode esquecer de botar o 2zinho aqui, para representar que está em binário. Então, vocês vão perceber bem que é o quê? Ó, você colocando aqui, você vai perceber bem que é o mesmo resultado. Não é isso? Pelo método da divisão por 2 e pelo método da tabela. Você tem, então, todos esses dois métodos para transformar qualquer número decimal em binário. O que nós temos? Nós temos que no sistema digital a gente trabalha com o sistema binário, duas informações, 0 ou 1. E todos os caracteres e símbolos, eles são correspondentes a uma sequência em binário. Então, como assim a gente pode converter qualquer número decimal em binário? E nessa matéria, sistema de numeração, a gente vai trabalhar com 3 sistemas: binário,
dois caracteres. Octal, 8 caracteres. E o hexadecimal de 16 caracteres, a gente vai aprender o quê? A converter binário em decimal, octal em decimal, tudo isso. Então, nessa primeira aula, aprendemos sobre binário. Vamos dar uma esticada mais para poder a gente terminar até 15 para as 10. Mas a gente precisa aprender mais o quê? Convertemos todo decimal em binário. Agora a gente fazer o inverso. Converter o binário em decimal. Imagina que você tem uma sequência. Imagina que você tem agora uma sequência de números em binário. Então, qual é o número correspondente em decimal? Então, o segundo passo seria o quê? O primeiro foi conversão. O primeiro passo que nós aprendemos foi conversão de decimal para binário. Agora a gente vai converter de binário para decimal. Então, como é que a gente transforma agora qualquer número binário em decimal? Lembra do método da tabela, que a gente colocava o número 1zinho aqui e ia dobrando? É assim também, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. O que eu fiz? Eu só fui dobrando. Cuidado que a galera vai botando aqui, ó. 1, 2, 4 e a galera, se bobear, bota 6 aqui. Não é de 2 em 2, não. É o dobro, né? Então, para converter qualquer número binário em decimal, a gente coloca os números em cima e a gente vai destacar os números onde a base é o número 1. Né? Quando a base for o número 1, é que a gente vai aproveitar para a gente resolver o problema. Quando for o número 0, não me serve. Então, o resultado. Número 1 aqui é qual número? 256. Aí eu vou botando 256. O número 1 aqui é qual? 128. Opa, 128. Número 1 aqui é quanto? 32. E vou somando. Número 1 é quanto? 16. Ah, bacana. Número 1 é quanto? 4. Ah, beleza. E eu somo isso tudo. Como que ficaria isso aí? Como que eu somaria isso aí? Vamos lá. Vamos por parte. 16 mais 4, 20. Com 32, 52. 52. 52 com 128, 172. Com 8, 180. Então eu tenho 256 mais 180. 6, 5, 8 dá 13, vai 1, 4. Então a resposta seria 436. Lembrando que eu não boto base 10. Quando não tem base nenhuma, já se entende que é decimal. Aqui está o número 2 porque é binário. Então, esse é o segundo método, de converter qualquer número binário para decimal. 1, 2, 4, 8, sempre dobrando, descarto o que tiver 0 e vou somando os números onde a base é 1. Tenho aqui 436. Vamos agora, para nós irmos já ir terminando a nossa aula, vamos fazer agora alguma operação aritmética. É o que é o nosso terceiro ponto. A adição em binário. Quero fazer uma conta, já uma contazinha um pouquinho mais difícil aqui para você, para a gente aprender logo de vez. Ó,
vamos supor que seja aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 1 em binário, mais 1, 0, 1, 1, 1, 1, mais 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Então, eu dei 3 números que estão em binário, eu quero fazer essa adição desses 3 números. Como eu faço, então? Então, o primeiro passo. O interessante dessa matéria, quando você vai fazer cálculo em binário, trabalhar com o binário, os 0 e os 1 estão muito próximos, então você pode se confundir. Então, não faça pequeno, não, faça grande, e bem separado, bem organizado, não é isso? Então, pega no seu caderno e aproveita. Então, o primeiro número, ó, 1, 1, 0, e mais 4, 1, 2, 3, 4. Aí você colocar aqui da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 uns. 1, 2, 3, 4, 5. Depois tem o 0 e o 1. Agora, 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 2. 1, 2. Depois tem 3. 1, 2, 3. Muito bem. Então, é importante você perceber que os números têm que estar alinhados direitinho, para você não se perder. E você coloca sempre da direita para a esquerda, não é isso? Então, eu tenho aqui a sequência de 1 e de 0. No cálculo aqui, eu não coloquei base 2, porque é somente cálculo, tá bom? Na hora de representar o resultado, não posso deixar de colocar o número 2. Assim, vamos fazer o cálculo. Vocês estão lembrados daquela tabelinha? Que a tabelinha vai ajudar. Vamos lá. Vamos fazer de 4 números. De 4 números. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Não é isso? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Isso sempre ajuda. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Aqui é o 5, aqui é o 6 e aqui é o 7. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer a continha, então. 1 mais 1 mais 1. Se eu tenho 3 itens, eu tenho 3. Eu não posso colocar o número 3 aqui porque não está em binário. Qual é o número 3 referente binário ao número 3? É o 1, 1. Se é o 1, 1, eu vou fazer o quê? Eu coloco o 1 aqui e sobe o número o quê? E sobe o número 1. Então, vamos lá. 1 mais 1 mais 1, 3. 1, 1 e sobe 1. Agora deu o quê? Ó? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 agora. 4 itens. Eu posso colocar 4 aqui? Não, não posso colocar 4 aqui. Mas qual é o número equivalente em binário ao número 4? É o 1, 0, 0. Então, eu tenho aqui, ó, o número 4, que é 1, 0, 0. Eliane Freire também presente. Rapaz, a galera respondeu show de bola aí. Então, lá, 1, 0, 0. E, professor, agora tem 3 números. Como que eu vou colocar aqui? Eu pego o últimozinho, coloco aqui embaixo. Olha só. Vou até botar de outra cor para vocês aprenderem aí, para não ficarem perdidos aí. Então, vamos lá. Eu colocaria o 0 aqui embaixo, né? E o 0 eu tenho aqui. Vamos botar outra corzinha aqui. Outra cor tá brabo, né? Vou botar o 0 aqui. Vou botar em preto. Boto o 0, o outro 0 aqui, ó, aqui embaixo, no outro lado. E o 1 vai lá no outro lado, ó. Então, ó. 1, 0, 0. Perceberam? 0 aqui e 1 lá no outro lado. Não pode esquecer disso aí. Então, vamos continuar. Continuar com o azulzinho mesmo. Agora eu tenho 0, 1, 1, 1. Tenho 3. 3 é o quê? 1, 1. Boto 1 aqui e subo o 1. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, ó. 0, 0 e 1. 0, 0 mais 1 mais 1. 1. Só tem umzinho, coloquei 1 aqui. Agora tem 1, 2, 3, ó. 3 é 1, é 1 e 1, né? Então bota 1 e sobe 1. 1, 1, 1, 1. 1 e 4, ó. 1, 2, 3, 4. 4, aprendemos que é 1, 0, 0. 0 aqui e 1 lá no outro lado.
Agora eu tenho aqui, ó, 0 mais 1 dá quanto? 1. Com esse 1 aqui, pronto. Eu tenho a minha resposta agora. Então, como que ficaria a minha resposta final? Minha resposta final ficaria como? Resposta final. Sempre no cálculo, nunca deixem a resposta assim no cálculo. Isso aqui é um cálculo, não é a resposta. Você tem que expressar a sua resposta através de um R. Aí você colocaria como? 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Estaria pronto assim? Não. Faltaria o quê? Faltaria o número 2. Deu aquela destacada. Então, esse número somado, esse número representa a soma desses 3 números em binário. Então, vamos para o último item, para nós terminarmos a aula de hoje e fazer as considerações finais. Então, aprendemos. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos conversão de decimal para binário através do método da divisão por 2 e do método da tabela. Foram 2 métodos, divisão por 2 do método da tabela. Converter qualquer número decimal em binário. Aprendemos a montar a tabelinha 01, 01, 01, 01. De 1 em 1, de 2 em 2, de 4 em 4 e de 8 em 8. Aprendemos a converter o inverso, de binário para decimal. Não é isso? Aprendemos a fazer adição em binário. Vamos lá. Dado o número aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Vamos fazer esse último exemplo para a gente encerrar a nossa aula aqui. Então, eu tenho um número em binário e tenho outro número binário. Eu quero fazer uma subtração. Então, como que eu falei com vocês, o importante é vocês não embolarem, né? Ó, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Agora eu vou fazer colocar outro número, sempre colocando da direita para a esquerda, ó. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Beleza? Só que agora que vai vir o grande detalhe agora para falar para vocês. Lembra que na adição ficou coladinho aqui? Na subtração, o traço tem que ser distante. Deixem o traço distante. Não deixe o traço junto. Que é a técnica para poder fazer essa subtração. Então, nós temos aqui o menos aqui. Então, vamos lembrar que essa parte aqui de cima é o que nós temos de crédito. Não é isso? E aqui, esses 2 números, a gente vai ser o débito. Crédito e débito. Então, como se fosse você fosse saldar um mês. Então, como que nós iríamos fazer? Nesse mês aqui, eu ganhei quanto? 0. E gastei quanto? 0. Então, se eu tenho 0 e gastei 0, sobrou o quê? 0. Né? Você ficou de quarentena, não gastou nada. Aliás, quem fica de quarentena gasta muito, hein? Come muito, olha, tá fácil não. Aí chegou no mês que vem, no mês seguinte. Ganhei 0 e gastei quanto? 1. Se você ganhou 0, você pode gastar 1? Ficou um buraco aqui, você tem que resolver isso. Como que você resolve? Você pega o empréstimo no banco. Quando você pega o empréstimo do outro lado, lembra que no binário é sempre o dobro? Quando você joga o problema de um lado, vem o que para o lado seguinte? Só pega 1 e vem quanto para cá? Vem 2. Né? Então, vieram 2. De 0. Agora, olha só. Lembra que em cima é o crédito? Eu agora tenho 2. Joguei 1 para cá, para o mês seguinte veio 2 para cá. De 2, eu vou descontar o quê? 1. Aí vai sobrar o quê? 1.
Ah, beleza, professor. Aí chegou o mês que vem. Ó, tá vendo? Vamos botar uma linha imaginária aqui, para vocês entenderem que nessa linha imaginária aqui, o que está em cima é o crédito. Aqui eu tenho 1 de crédito. Não gastei nada, mas tenho 1 do que eu joguei do problema do mês anterior. Se eu tenho 1 e vou pagar esse 1 da dívida, vai sobrar o quê? Vai sobrar 0. Beleza, show de bola. Agora chegou o mês seguinte. Eu tenho 0 e vou pagar o quê? 1. Consigo? Não consigo. Aí eu tenho que fazer o quê? Mesma coisa. De 0 não posso pagar 1, eu jogo o problema o quê? Para o mês seguinte. Aí vai vir quanto? 2 para cá. Né? Lembra? Então, de 2 agora eu vou pagar o quê? Esse 1 aqui. De 2 menos 1 sobra 1. Agora veio o problema mais brabo do mês. Você tem 0 e vai ter que... Gastou 1 e ainda tem que pagar esse 1. O que você faz? Joga o problema para o mês seguinte de novo. Aí você fica com 2 para pagar esse 2. De 2 para pagar 2, sobrou o quê? 0. Mês que vem, o outro mês, mesma coisa. Você tem de 0 pagar 2. Pode? Não. Joga 1 e vem quanto? 2. De 2 você paga 2, sobra 0. Ah, mas aqui você recebeu 1zinho. Mas de 1 você não pode pagar 2, pode? Não. Então você tem que fazer o quê? Jogar 1 pro mês que vem e vir 2. Agora você tem 2 com 1zinho que você tinha, ficou 3. 2 mais 1, 3. É o crédito. Está em cima da linha, crédito. Você tem 3 e vai pagar quanto? 2. De 3 pagar 2, sobrou 1. Ah, bacana. E no outro mês, de 1 você pagar 1, sobrou 0. Esse aqui é o resultado. Não é isso? A resposta, lembra que eu falei com vocês, né? A resposta não pode ficar no cálculo. Você tem que colocar a resposta direitinho, ó. Resposta é igual a 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Em binário, tá vendo? E assim terminamos nossa aula de hoje. Falamos de sistema binário, sistema decimal, digital que trabalha com 0 e com 1, 2 informações. Não é isso? E existe uma tabela ASCII que decodificou todos esses bits em caracteres. Tabela ASCII, a tabela americana. Conjunto de 8 bits, 1 byte. Né? Ele fez seleção, juntou 8 bits para formar 1 byte. Cada byte representa um caractere. A maiúsculo, A minúsculo, espaço, assim vai. E a gente fez a evolução do número binário, 0, 1, 0, 1, depois foi 1, 0, 1, 1, foi prosseguindo, não é isso? E montamos a tabelinha, aquela tabelinha show com a música, de 0 a 15, que é muito utilizado em todo o sistema de conversão de números. Lembrando que a tabelinha é de 1 em 1, de 2 em 2, de 4 em 4, depois de 8 em 8. Aprendemos converter de decimal para binário, qualquer número. O exemplo foi dado 81. Pelo primeiro método foi da divisão por 2. Dividimos tudo por 2 e pegamos de baixo para cima. O resultado sempre expresso depois. E o número binário tem que ter a base 2. Aprendemos também do outro método, o segundo método, que é da tabela. Você coloca 1, 2, 4, vai dobrando aqui, e você vai colocando os números, vai diminuindo até dar esse número. Resposta também. O segundo passo foi de converter de binário para decimal. Aprendemos a converter, binário para decimal. Você pega os que tiver número 1 e soma tudo, você tem um resultado. Você tem a terceira, aprendemos a fazer adição em binário. Colocamos os números enfileirados, sempre atenção para não perder a sequência. Colocamos tudo direitinho e fizemos o cálculo aqui. É bom você fazer uma tabelinha no lado para você te ajudar pedagogicamente. O resultado tem que ser expresso tudo direitinho, certinho. O último item que nós aprendemos foi a subtração em binário. Não é isso? Aprendemos aqui, falamos agora.
colocar o espaço bem longo para você ir colocando um aqui embaixo e zoom no 2 quando não puder fazer a subtração devida. Então é isso aí, pessoal.